qual o valor de x? Tenho aqui 3 elevado a x igual a x elevado a 9. E aí, qual o valor de x? Imagina que eu tenho aqui 2 elevado a 1/2. Se eu colocar aqui um parêntese e aqui fora eu colocar um 2, isso aqui vai ser igual a 2. Por quê? Porque quando a gente tem um expoente aqui dentro e um expoente aqui fora, a gente multiplica. 1 vezes 2, 2 dividido para 2 dá 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então basta a gente cortar esse 2 com esse 2, ficaria 2 elevado a 1, que é 2. Por que eu estou falando isso? Imagina que eu tenho 2 elevado a 1 sobre 3. Se eu colocar um parênteses aqui e colocar um 3 aqui fora, eu vou ter isso aqui igual a 2, novamente 2, ó. Porque assim a gente cortaria, né, novamente esse 3 com esse 3 aqui, ficando só o 2. Outra coisa interessante para a gente fazer uma base legal é quando eu tenho aqui, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui, né, fazendo essa multiplicação dá 6, certo? Se eu fizer 2 vezes 3 vezes 1 também dá 6, certo? Se eu fizer 1 vezes 2 vezes 3 também dá 6. Ou seja, a ordem dos fatores, né, não alteram o resultado, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque na questão que a gente vai fazer agora, a gente vai usar muito esse conhecimento aqui básico, tá bom? Vejamos. Eu vou repetir isso aqui, ó. 3 elevado a x, certo? Igual a x elevado a 9. Vou fazer o seguinte agora. Né? No caso, vou elevar a 1 nono, certo? 1 sobre 9. E também eu vou levar isso aqui a 1 sobre 9, certo? Fazendo isso, né, eu posso cortar esse 9 aqui com esse 9 aqui, certo? Multiplicando aqui, ó, o x vezes 1 é x, repete o 9. Ou seja, isso aqui dá 3 elevado a x sobre 9. Igual a x, certo? Cortou o 9 aqui, ficou x elevado a 1, que é x. Eu vou levar ambos os membros a 1 sobre x, ou seja, eu vou pegar esse lado aqui, ó, e vou elevar a 1 sobre x, tá? Aqui, ó, 1 sobre x. Vou pegar esse outro lado aqui, né, e vou também elevar a 1 sobre x, né? Se eu levar a 1 sobre x, fica aqui 1 sobre x, certo? Eu posso cortar esse x aqui, certo? Ó, com esse x aqui. Fazendo esse corte, eu tenho agora 3 elevado a 1 sobre 9, não é isso? Ou seja, eu tenho agora 3 elevado a 1 nono, certo? Igual a x elevado a 1 sobre x. Eu coloquei esse parênteses aqui só para colocar mesmo, mas se quiser pode tirar, tá bom? Quando chega aqui, vai acontecer algo interessante, que é o que a gente fez há pouco tempo. Essa parte aqui que eu expliquei para vocês, a gente vai usar aqui, veja. Deixa eu passar isso aqui, pessoal, lá pro final, certo? Aqui eu vou colocar só a resposta, tá bom? Deixa eu fazer uma outra folha. Então assim, para ficar bem interessante, eu vou repetir isso aqui, certo? Aqui, ó, tá bom? Tem aqui 3 elevado a 1 nono, certo? Igual a x elevado a 1 sobre x, tá bom? Isso aqui que tá aqui, pessoal, é a mesma coisa, certo? Porque eu quero só colocar a resposta aqui, bonitinha, tá bom? Eu vou levar isso aqui a 3. Vou passar aqui de novo, ó. E vou elevar 1 sobre 3. Por que eu fiz isso? Tá lembrado que eu falei há pouco tempo? Se eu levar 1 sobre 3 a 3, isso aqui fica só o 2. Ou seja, eu elevando isso aqui a 3 a 1 sobre 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 nono, certo? Então não altera nada fazendo isso.
Por que eu fiz isso? Para a gente usar um artifício interessante, que é o seguinte. Ó, aqui eu também falei para vocês, né, que a ordem dos fatores não altera o resultado, né? No caso aqui, ó, a ordem, né, quando tá multiplicando. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar esse 3 e colocar para cá e esse 1 colocar para cá, certo? Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui tudo vai multiplicar, não sabe? Isso aqui tudo vai ser multiplicado. Se vai ser multiplicado, então eu posso alterar a ordem aqui, certo? Mas por que eu estou fazendo isso? Veja o vídeo até o final que você vai entender. Então assim, vou deixar agora o 3 elevado a 3, certo? Vou fechar aqui, ó. O que sobrou aqui foi 1/9, lá para fora, 1/9. Sobrou também 1/3, certo? Tudo isso igual a x elevado a 1 sobre x. Continuando, eu posso multiplicar isso aqui, ó. Multiplicar só esses dois aqui, certo? Se eu multiplicar só esses dois aqui e resolver isso aqui, ó. Por exemplo, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? Que dá 27. Então isso aqui é 27 elevado 1 vezes 1, 1. 9 vezes 3, 27. Certo? O 2 está diferente aqui, mas é 27. Ok? Igual a x elevado a 1 sobre x. Quando chega aqui, acontece algo interessante. Veja que 27 está aqui na base e x está na base. 1 está aqui, 1 está aqui. 27 está aqui, ó. E 27 também vai estar aqui. O que a gente conclui com isso aqui? Que o valor de x, certo? É 27, certo? Ou seja, tudo isso, né, para chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então, né, o nosso valor de x aqui, ó, certo? Que a gente estava procurando, x é igual a 27, ok? Então, 3 elevado a 27 é igual a 27 elevado a 9. Isso fazendo a substituição desse valor encontrado, certo? Ok? Vou deixar aí no final do vídeo, né, a resposta, certo? Para 3 elevado a 27 e 27 elevado a 9. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não se esquece de deixar o like. É isso aí. Meu muito obrigado. Valeu!